Vamos falar do Vasco, pessoal. Olha, o Vasco tem 10 jogadores na lista que vão para o último ano de contrato em 2026. Coutinho, o contrato do Coutinho termina no meio do ano, hein? O goleiro Daniel Fusato, Tietê, Guilherme Estrela, Hugo Moura, Lucas Oliveira, zagueiro, Riquelme, garoto, lateral esquerdo, Verrete, atacante, Vitor Luiz, outro lateral esquerdo. Tem pouco espaço com o Diniz e o Pablo. Dessa turma aí, não sei se vai também, o pessoal faz muita força para manter, porque o Vasco já se movimentou durante um ano com jogadores que têm realmente o interesse do Diniz e já estendeu o contrato, no caso do Pumita, o mais recente. E o Vasco exerceu a opção de compra do meia Luiz Lócio, que estava emprestado pelo Resende, tem 19 anos, assinou um contrato de 3 anos com o clube. O jovem terá multa rescisória de 60 milhões de euros, cerca de 389 milhões de reais na cotação atual. A diretoria vascaína pagou 3,7 milhões por 60% dos direitos econômicos do atleta, que está na lista de inscritos do Vasco para a Copa São Paulo de Futebol Júnior. E a intenção é também utilizá-lo nos primeiros jogos do Campeonato Carioca. A gente sabe que os técnicos vão usar, né, equipes aí alternativas. Venê Casagrande, o Vasco no mercado também tem que se preparar, também tem que se reforçar. Dessa leva aí que eu falei, a situação do Coutinho, que termina o contrato no meio do ano, não sei se vai ser o interesse do Vasco entender como é que vai ser essa conversa. E dessa turma aí, eu acho que o Tietê e o Hugo Moura têm espaço com o Diniz. Bom, vamos lá. Primeiro sobre o Coutinho. Eu fico na dúvida sobre o custo-benefício do Coutinho de verdade. Não estou aqui dizendo que o Coutinho tem que deixar o Vasco da Gama já agora. Mas eu, como dirigente do Vasco, eu repensaria se vale a pena renovar o contrato dele. Pelo menos, assim, se ele pedir o mesmo salário, eu acho que não vale a pena. Porque é um jogador que não entrega tanto assim. Por exemplo, no caso do Corinthians, a gente mencionou o Memphis Depay. Olha como ele é decisivo, independentemente da quantia, quanto é pago. Mas ele é muito decisivo. No Vasco da Gama, o Coutinho é decisivo? Eu não acho. Não acho mesmo assim. Eu acho que ele não entrega aquilo que se imaginava que ele poderia entregar. Não foi jogador importante. Né? Jogador importante. Mas eu estou botando na ponta do lápis o custo-benefício. Vale a pena? Eu fico na dúvida. Eu não renovaria. Ficaria com ele até o meio do ano, mas já buscaria, pensaria em alguém para repor a saída dele. Agora, tem outros jogadores aí com contrato até dezembro desse ano. Por exemplo, Vitor Luiz. Não deve ficar. Jogador pouco utilizado. Eu acho que você tem que tentar... bota o Pumita na lateral esquerda e não bota o Vitor Luiz, que é da posição. Acho que você pode pensar em liberar esse jogador para abrir uma brecha na folha salarial. O próprio Verrete, tá? O Fernando Diniz, ultimamente, ele tem deixado o jogador um pouco de reservas. O Verrete, a gente sabe que tem um alto custo também. Então, quando eu falo isso, temos que levar em consideração o momento financeiro do Vasco da Gama. Embora a gente esteja aí ouvindo que está passando por um processo de venda, mas a gente tem que pensar também na economia, no custo-benefício. Então, tem alguns jogadores que eu repensaria. Se chegasse proposta, poderia sim ouvir a proposta. O Hugo Moura, por exemplo, a gente sabe, eu não teria no elenco, mas a gente sabe que o Fernando Diniz gosta bastante desse jogador, o próprio Tietê também. Então, assim, eu acho que a diretoria tem que repensar. Quando a gente fala em montagem de elenco, não é só em contratação, é também em saídas para poder abrir brecha na folha salarial. O Coutinho tem mais 6 meses aí de contrato, né? E tem todo um carinho da torcida, tem toda uma história com o Vasco que, nesse momento, devem colocar na balança também. Aí, vai ó, beber uma água, fala, Vini. Arana fechado no Flu. Opa! Informação 100%. fechou. Aí. Hoje ele se apresentou no Atlético, você acertou lá. Vou te acertou pagar. a conta lá. 4 anos de contrato. Arana, novo jogador do Fluminense, está fechado. Fechado. Vai viajar daqui a pouco, 5 milhões de dólares para o Atlético Mineiro. Aí, uma boa, né? 30 e poucos milhões de reais, né? Uma das pessoas envolvidas na operação mandou mensagem dizendo que está assistindo ao programa. Mas não tinha premiação em dinheiro, né? Em espécie, para os clubes participantes. O Vasco, na primeira fase, fatura 6 milhões e 600, mesma cota de Fluminense e Botafogo. O Flamengo, 10 milhões. Já era um acordo de televisão antigo que se mantém, o Flamengo recebendo... O Vasco recebendo 6 milhões e 600. Quem for o campeão da Taça Guanabara fatura 1 milhão de reais. Avançou para as quartas de final, mais 1 milhão. Chegou à semifinal, bota 5 milhões e meio no bolso. Finalista, bota mais 5 milhões. Bateu o campeão, mais 5. Ou seja, o time campeão estadual, partindo no pressuposto que seja o Vasco, 6.600 na primeira fase, 1 milhão na quarta de final, 7.600. Bota mais 5 milhões e 400 ou 5 milhões e 500 mil reais. Então a gente já está falando de uma conta de 13.100.
bate campeão, finalista e campeão, 23,6. Então, arredondando, 23 milhões é o que vale o título hoje de campeão estadual. Nada mal. Para uma competição que não pagava nada, realmente, não estou nem comparando a São Paulo, porque São Paulo ultrapassa esses valores, né? Mas vamos olhar o nosso quintal, né? Nada mal, efetivamente. Fala do volante Barros e do atacante Ryan. Propósitos parecidos, mas com valores bem diferentes. Volante Barros rodou, foi emprestado de novo, aí se destacou no América Mineiro, despertou o interesse do Cruzeiro. O Vasco, quando o Admar Lopes chegou com o Felipe, e o Diniz, não, vamos trazer esse garoto de volta, tal, veio, e a gente já viu explodir como titular absoluto do lado do Thiago Mendes, na proteção da zaga. Um jogador que se destaca, um jogador que tem muito potencial, que o Luizinho Quintanilha, que é integrante da comissão técnica do Vasco, vem conversando diariamente com ele, tem tido boas conversas para elevar o nível e potencializar o dom dele. Ele é muito bom jogador e é um jogador de futuro e, quem sabe, um ativo que o Vasco consiga, ali na frente, faturar uma boa grana, como o Vasco já fez em outros inúmeros casos. Mas a temporada 2026 ela é desafiadora para o Ryan. Ryan deixa de ser promessa a partir desse ano. Deixa de ser a surpresa. Ele foi eleito a revelação do Campeonato Brasileiro do ano passado. Vários clubes já sondaram. Alguns já até vieram olhar de perto. Já acompanham o garoto da base. Atacante forte, veloz, canhoto, elogiado por Cafu, Adriano, Edmundo. Grandes jogadores que jogaram na Europa, jogaram Copa do Mundo, conhecem muito bem o mercado internacional. O Vasco se protegeu, renovou o contrato desse atleta por em duas oportunidades no ano passado, e hoje a multa é de 80 milhões de dólares. Bom, Fábio, então ele vai ficar no Vasco até o final da carreira? Seria um sonho, mas não é possível. A janela do meio do ano vai ser a janela que provavelmente a gente vai perder o Ryan. Mas não vai perder por duas conversas. O cara vem aqui, o clube vai pagar 10 milhões de dólares. Inúmeros jogadores saíram assim. Não vou comparar o talento, mas Thales Magno foi assim, Gabriel Peck, os mais recentes, assim, Paulinho assim. Ryan não. Ryan é jogador que vai sair na casa de 40 milhões para cima. Por quê? Valorizou na temporada passada, foi destaque, fez gol pra caramba, é peça fundamental e ainda é novo, tem apenas 19 anos. No meio do ano, vai completar 20. O mercado ainda absorve. Você já imaginou se ele começa a performar bem e vai para a Copa do Mundo? Aí esses 40 milhões que eu falei, pode botar já 55 a 60 milhões. Claro que esses 40 não vão ser só 40, tem metas e tal, mas sai por 40. 40 milhões de euros, a gente está falando aproximadamente 245, quase 250 milhões de reais. Ah, não, Fábio, tem que vender pelos 80. Torcedor, não se engane.